Olá, queridos alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do professor Drico Souza. Hoje entraremos na aula 17, ainda no tema 4, produção e consumo elétrico. Nesta aula, nós estaremos falando sobre o fornecimento de energia. Quais são as habilidades que vocês deverão desenvolver ao término desta aula? Vamos lá. Primeira habilidade: compreender o princípio de funcionamento das usinas hidrelétricas. Só um minutinho, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Termoelétricas, eólicas, solares e nucleares. Provavelmente você já deve ter estudado esses temas aqui em séries anteriores, mas agora nós estaremos voltando com um aprofundamento maior. Segunda habilidade: identificar os impactos ambientais causados para cada tipo de usina. Vamos lá? Então, primeiro nós temos uma introduçãozinha básica. Primeiro que a gente sempre se depara, quando está falando de energia, ou pelo menos novas energias, com questões ambientais, sociais e econômicas. Por que nós racionamos a energia? Porque essa é uma meta de todos. Porque ao racionar energia, é importante que todos possam utilizar da energia. E a energia que nós utilizamos atualmente, elas dependem de muitos recursos e estes, por sua vez, muitos deles são recursos que podem vir a acabar, que não são, obviamente, infinitos. E por conta disso que nós estudamos cada vez mais novos tipos de energia, ok? A pergunta é: você sabe como que é gerada a energia que chega na sua casa? De onde que vem a energia? Então tudo isso nós estaremos vendo, ok? Ao longo desta aula. Então fiquem ligados, lembrem, estejam com um caderno na mão, lápis, caneta e borracha, para vocês anotarem tudo, ok? Vamos lá! Bom, antes de mais nada, né, uma perguntinha básica, uma coisa bacana de se pesquisar é o seguinte, ó. Qual ou quais ou são a ou as usinas que fornecem energia à sua cidade e região, destacando as seguintes características: o tipo de usina, capacidade de produção em kilowatt, que é a potência, e o tempo de construção e operação, custos e etc. Então, pessoal, tá aí uma questão muito interessante para vocês pesquisarem, ok? Então pesquisem de onde que vem a energia de São Bernardo do Campo, pesquisem quais usinas fornecem, quanto que é a capacidade de produção dessa usina, quanto tempo ela demorou para ser construída e entrar em operação, quais foram os custos, ok? Aqui eu tenho um exemplo bacana de um vídeo da usina de Furnas que eu peguei no YouTube. Então vamos assistir, fiquem ligados aí, é um vídeo rapidinho. A água é fonte de energia, limpa e renovável. É ela que movimenta o Brasil. 74% da energia consumida hoje no país são provenientes de usinas hidrelétricas. Você vai entender agora como se usa a água para produzir eletricidade. O exemplo é a usina de Furnas, no curso médio do Rio Grande, entre os municípios mineiros de São José da Barra e São João Batista do Glória. É a primeira das 15 hidrelétricas pertencentes à empresa. A usina é composta por barragem, reservatório, casa de força, vertedouro e subestação. O supervisor de operações, Alexandre Gonçalves Fonseca, explica como a energia é gerada. O reservatório da usina de Furnas é formado basicamente por dois grandes rios, o Rio Grande e o Rio Sapucaí. A usina é formada por um grande reservatório de água. Esse reservatório seria uma grande caixa d'água. Essa água ela vai descer pelo conduto forçado, é a tubulação que vai chegar na turbina. Essa tubulação passa aproximadamente 180 mil litros por segundo de água. Essa água vai acionar uma turbina, vai entrar em rotação essa turbina. Acoplada a essa turbina, nós temos um gerador de energia elétrica. A turbina é uma roda com pás. A água a faz girar e, com a força hidráulica, cria energia mecânica.
cabe ao gerador converter esta energia mecânica em energia elétrica. Esse gerador, ele vai gerar então a energia elétrica, aqui no caso da usina de Furnas, com uma tensão de 15.000 volts e uma potência de 152 megawatts. Toda a energia elétrica será transportada para os centros urbanos, mas com tensão de 15.000 volts é inviável a transmissão a longas distâncias. A energia passa pelo transformador e é elevada a 345.000 volts. Assim, poderá alcançar locais mais distantes. A subestação da usina de Furnas, ela recebe toda a energia que foi gerada dentro da casa de máquina e ela vai fazer então a distribuição através das linhas de transmissão. Aqui na subestação nós possuímos 8 linhas de transmissão, a classe de 345 kV. A energia produzida será prioritariamente transmitida para Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Essa energia vai ser entregue então às distribuidoras que vão trabalhar o processo inverso, vão reduzir essa tensão a níveis apropriados de 3.800 volts, 480 volts, 220, 110, para que possam ser utilizados pelas residências e também nas indústrias. Depois de passar pela turbina, a água retorna ao rio pelo canal de fuga. Esta água produzirá mais eletricidade em outras 10 usinas instaladas ao longo do Rio Grande. Essa mesma água vai contribuir para a formação do Rio Paraná e vai rodar também as turbinas de Itaipu. A produção de energia é garantida por funcionários como Ivan Mizuta Barbosa. Aqui onde se dá toda a operação da usina, né? Toda a parte de monitoramento, controle é feito nessa sala aqui com relação à operação da usina. Eu tenho uma tela mecânica dessa unidade geradora, onde eu monitoro todas as bombas de óleo, circulação, vazão, condição de bombas. A parte de tomada d'água, a tela lá de cima, esse aqui é a comporta onde eu faço a admissão de água para me possibilitar rodar essa máquina. No coração da usina, funcionários de Furnas trabalham na manutenção da estrutura para que tudo funcione com segurança. Nós estamos na turbina. Nesse momento, a gente está levantando todas as partes móveis para fazer uma avaliação nas partes lubrificantes do sistema. Então é feita toda uma inspeção de 8 em 8 mil horas, se monta novamente para que tenha uma garantia no sistema. Treinamentos e cursos preparam os funcionários. A empresa qualifica o funcionário periodicamente, através de cursos, palestras. A gente age manutenção preventiva e corretiva. Manutenção, às vezes, de 8.000 horas, revisão, cai em revisão igual está acontecendo na máquina 2. Máquina 1 a gente está comissionando, que está voltando para o sistema. A máquina foi toda modernizada. O sistema não para, né? Quando está dando manutenção numa, as outras estão rodando. Estão gerando energia elétrica. Olha que bacana esse vídeo, pessoal. Olha que legal. Bom, eu acredito que agora com um vídeo como esse vocês serão capazes de responder, de responder as próximas questões, ok? Então vamos lá. Ó. Então, de acordo com sua pesquisa, faça um esquema, desenhos ou fotos do funcionamento da usina geradora. Se você pegar no próprio vídeo, é só dar um pause no ponto do vídeo e aí você copia aquele desenho, ok? É muito simples, é muito tranquilo. A questão número 2. Troque informações com colegas, compartilhe os dados da pesquisa realizada e responda. Como que vocês podem fazer isso? Via WhatsApp, ok? Vocês têm um grupo da sala de vocês, vocês podem conversar com seus colegas via WhatsApp. Então vamos lá. Letra A. Por que há necessidade de fazer barragens nas usinas hidrelétricas? Bom, como nós já vimos, a gente precisa armazenar um tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional. Por isso que eu preciso ter uma grande quantidade de água que vai cair de uma certa altura para poder ter força suficiente para girar a turbina. Obviamente que, se eu pensar que a minha energia está relacionada à água, uma vez que acabe a água, acaba a minha energia. É por isso que quando os reservatórios estão muito baixos, nós precisamos acionar as nossas termoelétricas, ok?
E essa energia que cai por meio da energia potencial gravitacional, ela é transformada em uma outra energia que nós chamamos de energia cinética, que é a energia de movimento, que por sua vez faz girar as pás, dando movimento ao rotor da turbina, que por sua vez gera energia elétrica. Assim como nos dínamos, há ímãs nos geradores das usinas. Explique. Sim, há ímãs, mas não são ímãs naturais, são eletroímãs, ok? Por quê? Porque os ímãs naturais eles não produzem um campo magnético forte o suficiente para gerar a energia elétrica que nós precisamos. Então tá aí, ó. Nós utilizamos eletroímãs, os ímãs naturais, eles não conseguem, né, obviamente, produzir a intensidade do campo magnético necessário. Que vantagens e desvantagens existem na produção de energia elétrica pelas usinas hidrelétricas em relação às outras usinas? Bom, então vamos lá. Nas usinas hidrelétricas, uma vez que você construiu, você não vai mais poluir e não produz resíduos. Agora tem um problema muito grande, que é o seguinte: para você produzir uma usina hidrelétrica, você precisa pegar um lugar muito grande e alagar. Então imagina a quantidade de vida, de espécies, que obviamente deverão ser tiradas do seu habitat natural, embora você não consiga tirar todas, muitos acabam morrendo, ok? A quantidade de árvores que vão ficar submersas e tudo mais, e essas árvores, uma vez que estejam, que você desvia o curso de um rio e você alaga uma região, essas árvores submersas elas vão entrar em putrefação e vão gerar gases poluentes também. Então, uma vez que exista a usina hidrelétrica, não é o problema maior está na sua construção, ok? Quais transformações de energia estão envolvidas em uma usina hidrelétrica? Parte disso eu já falei, né? Primeiro você tem a energia potencial gravitacional, que é armazenada com a água, né, por meio de uma barragem. Na queda dessa água, você tem o quê? A transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética, que por sua vez faz o rotor girar e transforma tudo isso em energia elétrica, ok? Bom, agora que a gente já falou bastante da usina hidrelétrica, né? É bacana vocês entenderem o seguinte, que o Brasil é um país muito rico em águas, né? Então nós temos muitas usinas, hidrelétricas espalhadas pelo nosso país. Hoje é a nossa principal fonte de energia, tá? São as usinas hidrelétricas. A maior que nós temos em funcionamento atualmente é a usina de Itaipu, okay? Que faz fronteira, né, com o Paraguai. Parte dessa energia pertence ao Paraguai, porque o Brasil construiu essa usina por meio de uma parceria com o Paraguai, portanto o Paraguai também tem direito a parte dessa energia. Embora a parte que ele tem, ele nem usa tudo, ele ainda vende uma parte para o Brasil, ok? Mas nós ainda utilizamos de outras energias, né? O Brasil ele vem evoluindo cada vez mais, vem crescendo, e nós estamos explorando outros tipos de energia. Um exemplo disso é a usina nuclear, tá? Para quem não sabe, nós temos as usinas de Angra 1 e Angra 2, que estão em operação, obviamente. Nós temos a energia eólica, que hoje falamos bastante, né? Principalmente no Nordeste. Por que no Nordeste? Daqui a pouco a gente vai estar vendo melhor isso. E temos também a energia solar, que veio como uma solução muito interessante, embora hoje o preço dela não é tão acessível quanto nós gostaríamos. Tudo bem? Então tem uma série de 3 vídeos muito curtos, onde eu vou estar falando da usina nuclear, da energia eólica e da energia solar. Prestem atenção, por favor. Vamos lá. O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta e sua força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia e a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia, mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha, capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Em Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina, dentro de estruturas metálicas.
A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator, e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Olha que bacana, pessoal. Agora já deu para ter uma ideia, né, de como funciona a energia nuclear. Observa que é um pedacinho de nada, uma pastilha enriquecida de urânio, e ela já produz tudo isso de energia, né? Por que nós não usamos tanta energia nuclear? Na verdade, tem uma tecnologia envolvida, altos custos, e também tem a questão do perigo, né? Que hoje fala-se bastante. Embora hoje nós podemos dizer que a tecnologia de uma usina nuclear ela é bastante confiável, digamos assim, né? Ao longo da história nós aprendemos, né, muitas vezes da pior forma possível a lidar com a energia nuclear e levar ela o mais a sério possível, né? Bom, agora eu vou estar falando de uma energia que está super em alta, que é a energia eólica, onde ela é muito favorável em algumas regiões do Brasil e ela vale muito a pena ser explorada porque ela tem um potencial incrível. Prestem atenção nesse vídeo também, por favor. Nos primórdios da civilização, o homem aprendeu a obter a energia com a força do vento. O termo eólico deriva da mitologia grega. Éolo era o senhor dos ventos. O vento é gerado pela diferença de pressão. O ar mais quente sobe e o ar da região de menor pressão se desloca para ocupar o espaço. Esta energia é capturada pelo aerogerador. Avanços tecnológicos surpreendentes permitiram a expansão da energia eólica. Atenta às inovações, Furnas participa da construção de 17 parques eólicos no país. 3 deles ficam no Rio Grande do Norte. Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3. Neles, por exemplo, os aerogeradores possuem 80 metros de altura, até 8 vezes mais alto do que os da década de 1980. Um único aerogerador produz 1,67 megawatt-hora de energia, o suficiente para atender até 9.000 pessoas com consumo moderado. Para aproveitar com maior eficiência a força do vento, as pás usam princípios aerodinâmicos. No litoral potiguar, os ventos são constantes, com velocidade de 10 a 12 metros por segundo, o ideal para estes aerogeradores. Se a velocidade do vento for superior a 23 metros por segundo, as pás ficam na posição paralela ao vento e o sistema é interrompido para evitar danos ao equipamento. O movimento das pás faz girar um eixo que liga o cubo do rotor a um gerador no interior da nacelle, o compartimento no topo da torre. A nacelle tem um diâmetro de 6 metros. Somado com 40 metros de carapá, a gente fica com um rotor de 86 metros, que é a área que vai receber o vento e dentro do aerogerador transformar esse movimento em energia. Na engrenagem, a energia mecânica, depois de passar por um multiplicador, será transformada no gerador em energia elétrica. Com investimentos e incentivos, a produção de energia eólica no país cresceu 73% em 2012, em relação ao ano anterior. Furnas ajuda a criar um novo cenário para a energia no Brasil. Olha que bacana, né? Uma informação do vídeo. A produção de energia nuclear no país cresceu 73% em 2012. Bom,
E hoje, como será que nós estamos? Será que nós continuamos investindo em energia eólica? Então, se você dá uma olhadinha nos jornais, dá uma pesquisada na internet, você vai ver que nós aumentamos e muito esses parques, né? E ainda temos muito potencial para continuar aumentando. Então, essa energia aí é uma energia que pode transformar o Brasil de uma forma muito positiva, né? Muita gente acredita bastante na energia eólica. Agora, a próxima que eu estarei falando aparentemente é uma energia mais promissora ainda do que a energia eólica, que é a energia solar, onde talvez num futuro próximo cada um terá o telhado de sua casa coberta por placas solares. Quem sabe, né? Então, prestem atenção, esse é o último vídeo da série, ok? De 3 vídeos. É rapidinho também, pessoal. Vamos lá. Energia solar é a energia gerada a partir da luz do sol. Ela pode ser convertida em aquecimento de água ou em eletricidade. Para a eletricidade, damos o nome de energia solar fotovoltaica. Mas como isso funciona? Na verdade, é bem simples. Os painéis solares no seu telhado captam a luz do sol e a transformam em energia solar fotovoltaica. Essa energia passa por um equipamento chamado inversor. A função do inversor é preparar esta energia solar para o consumo em nossas casas. Agora a eletricidade está pronta para ser consumida e é distribuída pelo quadro de força para toda a casa. Fique de olho nestas barras. Elas vão indicar a geração de energia solar, o consumo e os créditos acumulados. Como estamos de dia, o seu gerador solar produz muito mais energia do que a casa está consumindo. Então, o excesso de energia produzido pelos painéis solares será enviado para a rede elétrica pública. Conforme o excesso de energia solar é enviado para a rede pública, o seu relógio de luz faz a medição e você acumula créditos de energia. Esses créditos serão utilizados mais tarde, quando não houver sol. Caso no final do mês você tenha créditos acumulados, eles serão válidos para usar nos próximos meses também. O tempo mudou? Não se preocupe. Mesmo com algumas nuvens ou em dias chuvosos, o seu gerador continuará produzindo energia solar, mas em menor quantidade. Nesses momentos, se o seu gerador não produzir toda a energia que você está consumindo, o restante será fornecido em paralelo pela rede elétrica local. Repare na barra de créditos. Durante esse dia ensolarado, o seu gerador solar acumulou muitos créditos de energia. Créditos esses que serão utilizados em períodos sem sol. Agora que anoiteceu, a sua casa passa a consumir energia da rede pública. Graças à tecnologia avançada, você não vai nem perceber essa mudança. Repare que os seus créditos estão sendo consumidos aos poucos. Mas não se preocupe, você gerou bastante energia solar durante o dia e agora tem muitos créditos para usar. Então você nem vai precisar pagar por este consumo. Pronto, agora que todos foram dormir, a sua casa está consumindo muito pouco. E ainda sobraram alguns créditos para amanhã. Viu como é simples? No final, o objetivo é atingir um equilíbrio entre a sua produção de energia solar e o seu consumo. Você sabia que o Portal Solar é o maior site de energia solar do Brasil? Aqui você encontra milhares de instaladores regionais, as principais marcas e os melhores preços e equipamentos do mercado. E tudo isso pode ser financiado através da BV, que possui uma linha de crédito especial para energia solar. Quer produzir a sua própria energia com a luz do sol? Entre em contato conosco. portalsolar.com.br. Links na descrição. Olha que interessante, pessoal. Eu quis colocar um vídeo que nada mais é do que uma propaganda de uma empresa vendendo esse tipo de energia, para que vocês vissem que hoje já é uma realidade, né? Já existem pessoas que consomem a energia solar e que, obviamente, né, já não pagam mais nada para a rede elétrica. Agora, dá uma olhada no quanto que você paga de energia elétrica na tua casa e pensa que você poderia economizar, né? Mesmo que se você pague, hipoteticamente falando, R$100 por mês e você compra um equipamento desse para pagar em 5 anos, em parcelas de R$100, praticamente após 5 anos de uso você não irá pagar mais esse valor. Então tem muita gente já fazendo essa conversão, não total, né? Às vezes parcial, mas já ajuda a diminuir bastante no consumo de energia elétrica de uma residência, ok? Então fiquem ligados aí
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos para os próximos, né? Aqui, vamos lá. Vamos lá. Então, ó, leia o texto abaixo, assista o vídeo e responda aos itens. Então, vamos lá. Eu tenho um texto falando sobre as usinas, né? As usinas nucleares funcionam a partir da separação nuclear controlada por reatores, que por sua vez geram calor aquecendo a água e a transforma em vapor. Este, em alta pressão, gira a turbina, que, por sua vez, aciona um gerador, criando assim eletricidade. O calor gerado pela fissão nuclear é extremamente grande. Para ter uma ideia, 1 kg de urânio em uma usina nuclear produz o mesmo que 150 toneladas de carvão mineral numa usina termoelétrica. Grupos ecológicos questionam o problema do uso deste tipo de energia devido ao lixo que eles produzem. O material inutilizado para a geração de energia continua radioativo, podendo contaminar o solo, o ar e a água. Assim, para evitar a contaminação no meio ambiente, é necessário que os resíduos de alta radioatividade tenham um armazenamento adequado, que pode ser em piscinas de resfriamento cercadas com materiais como aço, concreto e chumbo. Então agora entram os problemas, né? A usina nuclear não é essas mil maravilhas, né? Ela tem um alto custo para ser construída, obviamente. Temos uma vantagem boa para a usina nuclear, que temos uma grande quantidade de urânio no nosso país. Porém, existe um outro problema, que é o descarte desse lixo nuclear, né? O que fazer com ele? Já pararam para pensar? Uma vez que o urânio radioativo é muito difícil de conter, né? Então tem um custo muito alto para você descartar este material. Vamos lá. Então agora eu estarei falando sobre um vídeo, onde nesse vídeo, né, eles estarão questionando o conceito, né, do lixo radioativo. Então o que nós podemos fazer para armazenar de forma correta esse lixo radioativo e assim garantir que o meio ambiente e toda uma sociedade não sofra com este problema específico, né? Que é o descarte do lixo radioativo. Os materiais radioativos são mais comuns em nosso dia a dia do que a gente imagina. Até pouco tempo atrás, por exemplo, os para-raios continham esse tipo de substância. Hoje, a grande aplicação é na medicina e o controle do lixo é rígido, mas ainda falta um depósito definitivo para o material descartado. Entrar no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, dentro da Universidade de São Paulo, destino da maior parte do lixo radioativo no Brasil, exige controles rigorosos. A quantidade de radiação recebida pelos visitantes é permanentemente monitorada. Nesta sala, os técnicos do IPEM retiram essas pequenas placas de metal de antigos para-raios. O material é radioativo e até pouco tempo era utilizado em prédios comuns. Depois de separado, o material vem para um depósito provisório como esse. Todos esses barris somam 30 anos de recebimento de lixo radioativo. A quantidade de rejeito que a gente recebe vem caindo nos últimos anos. Nessa sala está o material com maior carga radioativa. São antigos aparelhos de radioterapia e instrumentos de medição utilizados na indústria. Quando perdem a potência, esses equipamentos têm de ser substituídos, mas ainda têm radioatividade. Aqui dentro desse grande cilindro existe uma carga radioativa um pouquinho maior do que um lápis. O desafio dos técnicos do IPEM é tirar essa carga daqui de dentro e passá-la para uma cápsula de chumbo desse tamanho aqui, justamente para diminuir o volume e acondicionar esse material de maneira segura definitivamente. Em uma cápsula como essa, cabe praticamente todo o material que está aqui nessa prateleira. A ideia é enterrar esse material em poços de concreto, mas isso ainda não pode acontecer porque o Brasil não tem um depósito definitivo de lixo radioativo. O primeiro está em estudo. Cuja previsão para conclusão, para término da obra, é em 2015. Os aparelhos mais modernos da medicina nuclear não têm carga radioativa. Eles geram radioatividade a partir da eletricidade, como esse aparelho utilizado para tratar câncer. Se ele daqui 10 anos... nós quisermos eliminar esse aparelho, ele vai para o lixo comum porque não contém nada radioativo. Mas são chamados radiofármacos os responsáveis pela maior parte do lixo nuclear no Brasil. Por norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, os pacientes que recebem esse tipo de remédio têm de ficar isolados no hospital.
E todo o material utilizado por eles, como copos, garfos e lençóis, é mantido em caixas de chumbo até que percam a radioatividade. Depois, é encaminhado para o lixo hospitalar. As normas realmente permitem que tanto o trabalhador como o paciente e toda a equipe envolvida no atendimento ao paciente, seja para exames diagnósticos, seja para tratamento, tenham todos o cuidado e toda a segurança na administração de radiação. Ok, pessoal, então observa, ó, o vídeo ele é um pouco antigo, né? Hoje nós já temos um depósito onde nós podemos depositar o nosso lixo nuclear. Seria interessante vocês pesquisarem a localização desse depósito, que lugar que fica, como que ele foi feito, quanto tempo demorou para ser construído, o que estão fazendo com o lixo nuclear no nosso país hoje. Então, tudo isso fica a dica aí para vocês testarem, tudo bem? Então, deem um Google, pesquisem, vejam mais vídeos sobre esses assuntos, que eu acho que vocês vão se interessar bastante. Vamos lá. Os materiais radioativos são mais... Desculpe. Vamos lá. Após a leitura do texto, destaque algumas vantagens e desvantagens das usinas nucleares. Então vamos lá, gente. Ó. Vou falar primeiro das desvantagens, ok? Então vamos lá. Ó. Primeiro as desvantagens. Você tem produção de rejeitos radioativos. Você tem o risco de vazamento de radiação, se você não souber fazer o descarte correto. Você tem o risco do transporte do material radioativo. Você tem alto custo de construção da planta industrial, uma vez que ela precisa de uma quantidade enorme de concreto e chumbo, né, para poder conter a radiação. A possibilidade de ocorrência de acidente com sérios danos socioambientais. Fica a dica para vocês estudarem os dois acidentes, né, grandes acidentes que nós tivemos em usinas nucleares, não no Brasil, mas foi o acidente de Chernobyl, ok? E o acidente da usina de Fukushima, que é o mais recente, tá? Dá uma olhada nesses dois acidentes. Já fica uma dica também que eu deixo para vocês assistirem uma série da HBO, né? Falando sobre o acidente de Chernobyl, tá? É uma série muito bacana. Vantagens agora. Vamos lá falar sobre as vantagens. Geração de energia por longo tempo. Você tem a energia nuclear, ela não depende de condições climáticas, como sol, chuva ou vento. Se você tiver urânio, você tem energia nuclear, simples assim, mas urânio enriquecido, tá? Não é qualquer urânio. Não ocupam grandes áreas em relação às hidrelétricas, que você tem que alagar um espaço enorme, né, para ter energia armazenada. A poluição direta, a emissão de gases na atmosfera é quase nula, porque nós estamos falando de vapor de água, tá? Então é mínimo. Apesar da energia gerada ser mais cara do que das hidrelétricas, ela é mais barata que as outras fontes, como a eólica e a termoelétrica. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês pesquisarem agora, né? Dá um pause no vídeo, eu quero que vocês pesquisem e depois vocês voltem aqui para terminar de assistir essa aula. Argumentos favoráveis e desfavoráveis ao uso das energias. Que energias? A energia eólica, energia hidrelétrica e a energia termoelétrica. Dá uma olhada direitinho nessas três, pausou o vídeo, pesquisou bonitinho, voltou aqui, estou confiando que todos já fizeram a lição de casa. Vamos continuar a aula. Então, a energia eólica. Esse tipo de usina vai utilizar o quê? A energia dos ventos, ok? Para girar uma hélice, tá aí, ó, que está acoplada a um gerador que produz energia elétrica. Como desvantagens há o quê? A dependência do regime dos ventos, ok? E eficiência de produção. Quer dizer que se tiver um dia ruim que não estiver ventando legal, obviamente que você vai ter uma queda na produção. E vocês viram no vídeo, se tiver um vento muito forte, para não danificar o aparelho, eles colocam o vento paralelo, né? E aí o que acontece? O rotor ele para de girar. Agora você tem a hidrelétrica. Então ele vai utilizar o que? Energia do movimento da queda das águas, ok? Ó, o movimento da queda das águas,
para girar as pás da turbina, que por sua vez está ligada a geradores de energia elétrica. Desvantagens: a inundação de áreas e muitas vezes impactos sociais. Dá uma olhada depois, pessoal, pesquisa os vídeos quando eles foram alagar, são vídeos antigos, tá? A usina de Itaipu. Vocês vão ver que é de cortar o coração, porque muitos animais morreram, né? Houve muitas ONGs trabalhando, fazendo resgate de animais, mas como era uma área muito grande, como que você vai conseguir salvar uma grande quantidade de animais, né? Então, foi muito triste, na verdade, né? Gerou um impacto muito grande. As termoelétricas, esse tipo de usina utiliza a energia química acumulada nos combustíveis, ó, energia química. Mas que combustíveis eu estou falando? É a queima, né? Você vai queimar o quê? Você vai queimar gás natural, derivados do petróleo, carvão, lenha e por aí vai. Para produzir o quê? Vapor de água em alta pressão. Esse vapor move as turbinas, que por sua vez estão acopladas a geradores de energia elétrica. Desvantagens: ao custo do combustível, que é caríssimo. Por isso que quando eles acionam as termoelétricas, a nossa conta de energia fica mais cara. Gera uma poluição muito grande, então a poluição atmosférica enorme, e contribui para mudanças climáticas globais e riscos de saúde, ok? Então, de todas, a termoelétrica, ela polui assim num nível surreal, né? Bom, pessoal,